A gente está no meio de um confronto geopolítico de altíssimo risco, daqueles em que qualquer movimento pode virar o jogo de poder lá no Oriente Médio. E olha, o Irã acabou de colocar as cartas na mesa, dando um ultimato para os Estados Unidos e para Israel. O mundo todo, claro, está prendendo a respiração para ver o que acontece agora. A questão central é essa, né? O Irã botou na mesa termos bem claros para um cessar-fogo. Mas a grande dúvida é, essas condições são de fato um caminho para a paz ou podem acabar sendo o estopim para uma guerra ainda maior? Vamos tentar entender os detalhes disso? Bom, para começar, vamos dar uma olhada no estado atual desse impasse. E, sendo bem direto, a situação está muito, mas muito mais perto de uma escalada militar do que de um acordo de paz. E por que isso? Basicamente porque as condições que o Irã impôs são vistas como inaceitáveis, tanto pelos Estados Unidos quanto por Israel. E isso, claro, trava qualquer tipo de negociação. Então, enquanto a pressão para acabar com a guerra só aumenta, o recado do Irã é bem claro: eles não vão arredar o pé. Agora, vamos mergulhar no coração da questão. O que exatamente o Irã está exigindo? Para entender por que a posição deles é tão firme, a gente precisa falar de uma palavra-chave: desconfiança. É isso. A liderança iraniana simplesmente não confia nos Estados Unidos. O argumento deles é que, no passado, acordos foram quebrados e, pior, eles foram atacados justamente enquanto negociações estavam rolando. É essa desconfiança histórica que está por trás de tudo que eles estão exigindo agora. E isso nos leva direto para as 3 condições que o Irã diz que são inegociáveis. A mensagem é: ou essas 3 exigências são atendidas, 100%, ou não tem nem conversa. São elas: reconhecimento dos seus direitos, reparações de guerra e garantias internacionais. Vamos ver cada uma com calma. A primeira condição é esse tal reconhecimento de direitos legítimos. Na prática, isso quer dizer manter o programa de mísseis balísticos deles, que eles consideram inegociável. Além disso, defendem o direito de ter um programa nuclear e já avisaram que enriquecimento zero, ou seja, abandonar completamente a capacidade de enriquecer urânio, está fora de cogitação. E para fechar, exigem o controle formal do estratégico Estreito de Hormuz. O segundo ponto é bem direto ao ponto: grana. O pagamento integral de reparações de guerra. O argumento iraniano é que eles não começaram esse conflito e, por isso, exigem uma compensação financeira por todos os gastos e danos que tiveram. A terceira condição ataca diretamente aquela palavrinha-chave: a desconfiança. O Irã quer garantias internacionais firmes de que não vai ser atacado de novo, principalmente enquanto negociações estiverem acontecendo. Basicamente, eles querem um jeito de garantir que o passado não se repita. E para mostrar que eles não estão de brincadeira, essa postura firme é reforçada por uma mudança na liderança de segurança do país. O novo secretário é visto como alguém com um perfil muito mais militar, mais linha dura, sabe? Bem diferente do antecessor, que era conhecido por ser mais aberto a negociações. Isso é um sinal bem claro de que a posição iraniana endureceu. Ok, agora vamos virar a moeda e olhar para o lado dos Estados Unidos, que, olha, estão sob uma pressão gigantesca para acabar logo com esse conflito. A palavra usada na fonte para descrever a situação do presidente americano é forte, mas ilustra bem o dilema: encurralado. De um lado, a necessidade de acabar com a guerra, do outro, a dificuldade em aceitar termos que poderiam ser vistos como uma derrota. E essa pressão vem de todos os lados. O custo da guerra está altíssimo, a popularidade do presidente está em queda. E para piorar, o fechamento do Estreito de Hormuz e a alta do petróleo estão batendo na economia do mundo todo. Tudo isso cria uma urgência enorme para o governo americano achar uma saída. E como se a situação toda já não fosse complexa o bastante, um evento inesperado botou mais lenha nessa fogueira. Uma explosão gigantesca numa refinaria lá no Texas. Pois é, um incêndio de proporções enormes atingiu a refinaria de petróleo da Valero, em Port Arthur, no Texas. Um incidente que, em tempos de guerra, levanta suspeitas e um monte de perguntas na hora, né? E só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, essa refinaria produz todo santo dia 435 mil barris de gasolina, diesel e combustível de aviação. É, assim, uma peça-chave na infraestrutura de energia dos Estados Unidos. A explicação oficial, vinda da xerife local, aponta para um acidente. Claro que, em um cenário de guerra, a suspeita de sabotagem aparece na hora, mas até agora não existe nenhuma prova concreta disso. Então, qual a ligação disso tudo com a guerra? A conexão é indireta, mas é poderosa.
Uma paralisação nessa refinaria provavelmente significa uma alta no preço dos combustíveis no país inteiro. E isso joga ainda mais pressão nos problemas econômicos que já estão forçando o governo a buscar uma saída para a guerra. Bom, o que tudo isso significa no fim das contas? Que a gente chegou num impasse geopolítico super complexo, onde o Irã claramente tomou a iniciativa e agora está ditando as regras do jogo. Essa citação da fonte resume tudo perfeitamente. Ao impor condições tão firmes, o Irã deixa de só reagir e passa a moldar ativamente os rumos do conflito e, quem sabe, o resultado final dele. E aqui está o pulo do gato. Se essas condições forem aceitas, o Irã sai desse conflito muito mais forte politicamente, estabelecendo um novo patamar de poder no Oriente Médio. Para os Estados Unidos e para Israel, isso seria uma derrota estratégica e tanto. E isso tudo nos leva à pergunta de $1 bilhão. Com o Irã se recusando a ceder 1 milímetro e os Estados Unidos encurralados pela economia e pela política, quem é que vai piscar primeiro? A resposta para essa pergunta vai definir não só o vencedor desse conflito, mas o futuro de todo o Oriente Médio.